Olá pessoal, eu sou analista de suporte André Rodrigo. Nesse vídeo eu vou estar dando orientação sobre a registradora. A registradora ela é uma das maneiras de fechamento de caixa no sistema Plenos. E um dos seus principais ou o principal recurso é a possibilidade de abertura e fechamento de períodos e o bloqueio para não alterar períodos retroativos sem autorização. Então um exemplo disso é empresas. Vou dar um exemplo de posto de combustível. Eles têm 3 períodos: manhã, tarde e à noite. Então, quando a pessoa, a caixa da manhã, encerra o período, faz o fechamento, todas as movimentações financeiras daquele período elas ficam bloqueadas. Então, não consegue fazer nenhum tipo de alteração, exclusão financeira. E caso haja necessidade, tem que abrir o período, alterar o período dentro do sistema. Depois eu vou estar mostrando isso para fazer essa alteração. E desde que a pessoa seja um usuário com perfil master também para fazer. Então aqui em vendas nós temos registradora, nós temos aqui abertura, fechamento. Depois eu vou estar explicando suprimento, sangria, alterar período e abrir gaveta. Depois eu vou estar dando uma orientação de cada um desses aqui. Então, esse vídeo eu vou estar explicando a parte de configuração, que é bem simples. Então, o primeiro passo para se configurar a registradora é vir aqui em arquivo, nos parâmetros gerais, aqui na aba 18, registradora. A gente tem aqui a conta contábil, dinheiro, retaguarda e registradora. Então, retaguarda, como padrão, cofre. Isso vai depender da forma que o cliente quer trabalhar, mas o padrão é cofre. E na registradora, para onde vai o dinheiro, para o caixa geral. Então aqui também o padrão caixa geral. Diferença de caixa, pessoa. Aqui na diferença de caixa, geralmente é configurado um usuário, um cliente, vamos dizer assim, com o nome diferença de caixa e colocado lá ele como cliente, colaborador e fornecedor, para que na hora de repente de uma sobra ou uma falta no caixa, que o sistema consiga fazer os lançamentos corretos. Ou colocar uma pessoa X lá como também cliente, colaborador e fornecedor. A maioria coloca a diferença de caixa para saber depois olhar no relatório e verificar essa falta ou essa sobra. Fica a critério, mas o padrão também é diferença de caixa. Aqui no histórico de sobra a gente vai colocar adiantamento, e no histórico de falta também adiantamento, que aí o sistema vai gerar esses adiantamentos caso aconteça uma dessas duas situações. Aqui nós temos a impressão, já fica padrão visualizar, mas a gente tem aqui bobina e fiscal, que vai sair nas impressoras, impressora térmica. Vamos deixar aqui como visualizar, que vai aparecer na tela, e vamos salvar. Essa parte aqui é bem simples. Então agora a gente vai sair. Uma outra configuração que deve ser feita é dentro do perfil de acesso, do perfil daquele determinado colaborador. Se ele é caixa, ele ter acesso lá nos perfis de acesso à registradora. O que exatamente na registradora que ele vai ter acesso. Um exemplo aqui que eu vou dar é no caixa, por exemplo, a Fernanda, que eu já tenho aqui como caixa. Aqui para ela, em vendas, registradora, fica
habilitada a abertura, o fechamento como operador, né? Por que como operador? Porque como operador ela só consegue deixar a registradora em conferência. Então tem que ter alguém com um usuário master, com um usuário que tem acesso ao supervisor para conferir e fazer o fechamento do caixa da Fernanda. Então o padrão é esse. Ela pode abrir, ela pode fechar como operador, porque ela é a operadora da registradora, operador de caixa. Ela pode colocar um suprimento na registradora e pode fazer sangria. Geralmente quando o caixa tem muito dinheiro ou muito cheque, faz sangria para levar para o financeiro. E ela não tem permissão de alterar período nem... Aqui abrir gaveta, isso é muito relativo. Esse abrir gaveta aqui é um comando, caso trabalhe com aquelas gavetas conectadas, também pode ir lá e fazer a liberação caso ela tenha permissão, senão só um usuário master mesmo para fazer isso daí. Então faz as liberações de acordo com a necessidade, né, desse colaborador. E no caso dos usuários, dos vendedores, eles não vão ter acesso aqui. Então lá no perfil tem que verificar e tirar todos esses acessos, que eles não vão ter acesso à registradora. Feito essas liberações de perfil, a gente precisa habilitar a registradora no usuário. Também é bem simples. A gente vai vir aqui em arquivo, usuários, e a gente vai vir aqui, ó, nessa flag, nesse quadradinho, utiliza a registradora e o número da registradora. No caso aqui a gente vai colocar a registradora 1 e salvar. Simples assim. Então, por exemplo, se a empresa trabalha apenas com uma registradora, porque só tem um período, começa de manhã e termina às 18 horas, então vai ter uma registradora só. Caso tenha mais de um caixa, pode estar disponibilizando ou configurando duas registradoras. A próxima caixa vai ser a registradora número 2. Então tudo que ela receber vai cair na registradora no número 2. Então fica fácil a conferência. Outro exemplo seria o posto de combustível, que trabalha com, ou lanchonete, que trabalha com períodos, né? Então, período da manhã, período da tarde, período da noite. Então, registradora 1, 2 e 3. Aqui a gente vai estar configurando como uma registradora só, mas tem como configurar várias, de acordo com a função de cada colaborador no financeiro da empresa. Então a Fernanda já está na registradora 1 e é necessário fazer isso com os vendedores também. Então eu venho aqui no usuário, que é o vendedor João. Vejam que aqui a registradora para ele, os caixas estão bloqueados porque ele não tem acesso, mas aqui as vendas dele vão cair na registradora 1 também. Muito importante dizer que caso a empresa trabalhe com pré-venda, os vendedores, não há necessidade de colocar os vendedores na registradora. Isso, lembrando que somente para empresas que trabalham com venda 100% na pré-venda. Então eles não fazem efetivação financeira. A pré-venda só se transforma numa venda, só é efetivada depois que a caixa faz o faturamento dela. Então esses colaboradores, caso a empresa trabalhe com pré-venda, não é necessário que vincule eles a uma registradora. Então aqui eu vinculei o João à registradora 1 porque a gente vai fazer como uma empresa que faz venda direta. Então, feito o cadastro do João, ele está vinculado à registradora 1, então todas as vendas vão cair na registradora número 1. Vamos aqui fazer colocar o suporte também, utilizar a registradora número 1.
Então, feito isso, já está pronto para poder trabalhar com a registradora. É uma forma simples, né, e que evita muitas dores de cabeça e muito seguro também, né. Para o próprio caixa, para a colaboradora que trabalha no caixa, né, fica seguro, e para a empresa também, né. Não tem como, por exemplo, a gente fazer uma alteração depois que o período está fechado. Essa é a forma de configuração, bem simples e prático. Então essa é a forma de configuração, é bem simples, é bem prático, e agora é só trabalhar com a registradora. Antes de fazer qualquer tipo de lançamento, é necessário fazer a abertura da registradora, e eu vou estar mostrando isso no próximo vídeo.